Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 26 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do 19 até o 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro ponto, para desmascarar aqueles que acusam falsamente a Igreja Católica. A mãe e os irmãos de Jesus não quer dizer que essas pessoas que estão aí são realmente irmãos de Jesus de sangue, mas sim parentes de Jesus. A Bíblia, ela muitas vezes, por conta do idioma, ela trata irmãos, mas na realidade é parentes e não irmãos de sangue. Segundo ponto, aquele que é meu irmão e minha mãe é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Aqui é um ponto muito importante. Aí vamos falar que Jesus não exorta e não corrige. Jesus está exortando e corrigindo aqui. O que Jesus acabou de dizer? Que aqueles que têm comunhão comigo são aqueles que fazem o que está escrito na palavra. Ou seja, aqueles que não estão fazendo isso não estão em comunhão com Cristo. É bom a gente explicar isso, porque tem muitos que acham e vem com aquela conversa que Deus é misericórdia, conhece o meu coração e vai perdoar. Isso é mentira. Deus não pode perdoar um coração que não está arrependido. E essa é a prova na própria Bíblia, de que aqueles que não estão em comunhão com Cristo não são amigos, não são irmãos, não estão inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por isso, arrependemo-nos dos nossos pecados e procuremos a verdade. Eu preciso falar uma coisa muito importante aqui sobre um vídeo que eu até postei ontem numa catequese que eu fiz, que é o vídeo de Dom Ricardo Hoppers, que hoje é o secretário-geral da CNBB. Esse ADPF 442, que quer descriminalizar o ceifamento dos nascituros, ele já foi discutido no Supremo. Já teve aquela discussão em que quem tem argumentos a favor dizem, quem tem argumentos contrários também defendem ali os seus argumentos. Então esse vídeo de Dom Ricardo Hoppers é de 2018. Ministra Carmen Lúcia, presidente deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 442, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Ou onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos?
Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber, que antes de tomar sua decisão, conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida que começam a se espalhar pelo Brasil. Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal, mas também encontrará os seus filhos, que elas não abortaram, dizendo: obrigado, porque vocês me deixaram viver. A senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas. Poderá mostrar que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania. Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos. Essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz, menos oneroso ao Estado e altamente salutar às mães. Porque é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas. É uma pena que o Estado e muitas instituições ficarem tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização, que se pensássemos no uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida, hoje estaríamos com uma visão diferenciada. Algumas destas casas, Casa Pró-Vida Mãe Imaculada em Curitiba, Casa Luz em Fortaleza, Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, Associação Guadalupe em São José dos Campos e muitas outras que eu passei a lista. Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus, mas também pelo cuidado e defesa da vida. Por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Pedimos como CNBB que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente. Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto, aqui foram lembrados no último dia, são perdas irreparáveis. Mas nesse momento, a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães e que não sabemos os seus nomes, mas com certeza suas mães já o sabiam. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las e as esconde dos seus discursos e retóricas como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando dos filhos deste solo, mãe gentil, pátria amada Brasil. E é um vídeo maravilhoso, ele dá uma resposta contundente, só que em um momento tão crucial e importante que nós estamos vivendo, canais que se dizem católicos utilizar este vídeo para falar que Dom Ricardo deu uma resposta ao voto da ministra, isso é uma mentira. Mais uma vez eu digo, todas as palavras de Dom Ricardo são excelentes, são maravilhosas, mas você aproveitar da situação tão séria do ceifamento dos nascituros que querem dar uma canetada e aprovar, você utilizar esta situação para gerar engajamento no seu canal, engajamento nas suas redes sociais, olha, vocês que estão fazendo isso, um dia vão prestar as contas diante de Deus. Vão prestar as contas diante de Deus. Isso não passa de uma verdadeira palhaçada. É isso que é. E ainda católicos me compartilhando o vídeo, muitos na inocência, sem saber a realidade, desses que se dizem católicos e estão subindo isso nos seus canais como se fosse uma resposta. Quando nós temos um canal com as redes sociais, a primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar com a verdade, trabalhar na retidão. Claro que vão ter momentos que poderemos errar, trazer uma informação achando que é de uma forma e não era. Eu já fiz retratações aqui várias vezes no canal em que
postei uma informação achando que era de uma forma e a informação era de outra forma. E daí tive que justificar. Vocês estão entendendo? Então por isso é muito importante. Por exemplo, ontem começou a chegar vídeos, esse do Dom Ricardo chegou várias vezes, um vídeo em que um canal aí completamente descabido coloca que Padre Paulo Ricardo foi multado pelo STF em 300 mil. Uma informação totalmente esdrúxula, uma informação pífia. E daí, o que esse sujeito está fazendo? Está colocando vídeos utilizando o nome do Padre Paulo Ricardo, nome de pregadores aí famosos para gerar engajamento. Pois eu entrei no canal, vi que ele colocou Padre Paulo Ricardo rejeita as profecias de Padre Oliveira. E daí você vai lá no vídeo, o assunto não tem nada a ver com o vídeo. Mas o cara faz para gerar engajamento e ainda responde os comentários pedindo desculpa, que ele só fez isso para gerar engajamento. Vocês estão entendendo? Como que nós temos que saber de onde nós vemos as nossas informações? Nós temos que saber de quais canais nós vemos vídeos. Porque tem canais que estão fazendo um desserviço para a igreja, um desserviço para o evangelho, um desserviço para a verdade. Então, queridos irmãos, quando vocês forem ver canais, forem ver matérias, forem ver assuntos, vocês precisam de fato ter a consciência se esses canais realmente são canais de fontes seguras de informação. Então, qual é a minha orientação? Já começo olhando para a capa dos vídeos. Tem imagem de Nossa Senhora chorando, tem gente com boca aberta, Não veja esses canais. Não veja. Eu, de vez em quando, eu coloco um título chamativo nos vídeos. Coloco, sim. Na realidade, eu tento sempre ter nos vídeos um título chamativo e tal. Porém, existe um limite. E esse limite é a prudência. Esse limite é a verdade. Você não pode colocar um título que não condiz com o conteúdo do seu vídeo. Você não pode colocar um título que não condiz com o que foi tratado. Então, muito cuidado ao compartilhar informações, muito cuidado. O vídeo de Dom Ricardo é um vídeo maravilhoso, é um vídeo que ele defende a vida, mas é de 2018. Então, surge essas, vamos dizer assim, miniaturas do YouTube ali, as capas dos vídeos, que são chamativas. Nossa, dá uma vontade de clicar, mas cuidado. Veja o canal, veja o conteúdo que esse canal tem postado. Se vê que é só sensacionalismo e notícias que não tem muito fundamento, não veja, bloqueie, faça alguma coisa, mas não contribua para crescer esses espalhadores de mentiras. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!